Vou chamar de José, porque agora ele falou que o nome é José. Nosso vereador, José. Joseph. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Maria, boa noite. Quero agradecer você pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse programa que já conheço, né? Sim. Sou um fã, conheço você de longa data, desde que cheguei aqui em Piracicaba. Você lembra com o Padre Ailton, a gente esteve aqui várias vezes. Sim. Então, para mim é um enorme prazer. Eric, boa noite. Aqui está do lado do Eric, que é uma figura, né? Agora política importante na nossa cidade, é importante você ter essa renovação. Então, eu torço muito para você, Eric, e que você mergulhe de cabeça, porque você tem um grande potencial e vai ser muito bom para Piracicaba esse envolvimento seu na política. Legal. Obrigado. Eric, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, Maria. Boa noite, Eric. Prazer novamente estar aqui com vocês. E, Joseph, obrigado pelas palavras. E, para quem não sabe, agora estava tendo uma aula de alemão aqui. Tá? Não entende quase nada. Um pouquinho a gente entende, mas quase nada aqui, viu? Sprechen Deutsch. Muito legal. E prazer tê-lo aqui no programa. Bom, a gente vai falar um pouquinho, obviamente, né, da nossa cidade, vamos falar um pouquinho, né, falar do nosso país, falar um pouco de tudo. E você que está em casa, participe conosco, né? O quadro Troca de Ideias é para isso mesmo, para você participar, para a gente falar sobre vários assuntos e com isso apresentar, né, as personalidades da nossa cidade, para a gente possa também entender, né, o quanto é bacana esse celeiro, né, de pessoas boas, pessoas bem intencionadas, né, na política, fora da política, enfim, que tem uma expressão bacana que a gente possa conversar. E o Eric sempre conosco aqui, contribuindo demais, né, trazendo também aí a pertinência de perguntas, né, e você que está em casa pode participar. Eric, conversando agora, né, com o Joseph ou José, explica um pouquinho para nós, né, eu e o Eric aqui estava batendo papo junto com a Maria também, que você morou fora do país, por isso veio o Joseph, mas a verdade é José. Então explica um pouco para nós onde você morou, como é que foi a sua experiência lá fora. Bom, Neto, eu nasci em Mogi Guaçu, né, que é uma cidade aqui próxima a 115 quilômetros. E depois eu tive a oportunidade de morar na Suíça, através do esportes, eu fui morar na Suíça. E o nome foi porque, chegando lá, o meu nome é José Everaldo Borges, né? E chegando lá, ninguém conseguia falar José Borges, ele por causa do dialeto, então falou, não, vamos chamar de Joseph, que é mais fácil. Então ficou Joseph, e quando eu retornei aqui para o Brasil, né, para Piracicaba, em 2015, então ficou Joseph Borges, e aí eu entrei para a política com o nome Joseph Borges. Então muito bom. É isso. É muito bom. O Eric, você teve a experiência também de estar fora do país, né? Você contou para nós aqui, num período, né? Isso. Acho que foi muito legal, que é como se fosse uma adoção, né? Que você ficou lá trabalhando nos Estados Unidos, né? Eu morei nos Estados Unidos, morava no estado de Dakota do Norte, era uma fazenda, uma grande cidade de 160 habitantes. Olha isso, gente. Né? E... menor que Águas. Mas muito menor, mas muito menor. Até, né, na primeira vez que a gente conversou aqui, né, eu ia receber a família que veio dos Estados Unidos, né, porque tinha um problema do menino, e ele veio a falecer agora dia 15 de junho, ele fez a passagem, e é uma experiência diferente, né, Neto? Acho que para todos nós, quem tem a oportunidade de viver fora, ou mesmo conhecer outros países, e eu conheci muitos países, porque eu trabalhei muito tempo com exportação, então... Sempre viajando, né? Eu namorava, né, a minha esposa, minha atual esposa, então assim, quando ela brigava comigo, eu pegava o avião de domingo, sumia e voltava 2 semanas depois para ela ter saudades, né? Então evitava as brigas, né? Vamos deixar a poeira baixar. Uma saída estratégica pela direita, né? Leão da montanha. Leão da montanha. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, muitos países e ganhando, né? O que é uma grande vantagem. Mas e você consegue com isso, né, entender em que posição o Brasil está, onde nós poderíamos estar, e isso que traz a vontade, eu acho, da política, né, Joseph, de mudar, de buscar alguma coisa nova. O nosso país merece muito mais do que está tendo hoje. E olha, acho que é muito legal, a gente pode pegar um pouco por esse caminho, né, Borges, porque a Suíça é um dos lugares mais de excelência do mundo. Eu tenho um sobrinho que está lá, vai fazer 3 anos, ele está numa grande rede de restaurantes, de café, está super bem, e praticando esporte, adora pedalar, então está vivendo assim um sonho
que é, como o Eric falou, um sonho que por que a gente não vive aqui? Né? Eu queria um pouquinho da sua opinião, da sua experiência, e do Eric também, fazendo essa comparação. É meio incrível, eu morei fora também, a gente vai lá para fora, como eles gostam da gente, né, Eric? Como a gente tem essa eficiência em fazer amizade, em ser prestativo, é uma coisa nata, né, de todo brasileiro. E a gente conquista isso lá fora, né? Eles dão muito valor para isso. Mas por que a gente não consegue ser uma Suíça? Agora a provocação é alta, né? Eu não sei qual a cidade que você morou lá, mas fala um pouquinho dessa diferença. Por que lá funciona e aqui não funciona? Por que aqui certas coisas funcionam que lá jamais poderiam acontecer? Fala um pouquinho dessa experiência, tanto você, Borges, como o Eric também. Pois não. Bom, Neto, Eric, Maria e os telespectadores, né? Eu morei em Zofingen e depois em Oftring. Então, eu morei em 2 cidades pequenas. Zofingen era uma cidade ali da região, regional, né? Que tinha 25 mil habitantes. E Oftring é a menorzinha, que tinha 10 mil habitantes. Na Suíça, a maior cidade é ali Zurique, com 450 mil, é o tamanho de Piracicaba, né? Então, a grande Zurique tem aí 650 mil, mas eu morei, então, em Zofingen. E, Neto, nesses 16 anos que eu estive lá, a comparação que eu faço é que na Suíça existe o pertencimento, né? Então, as pessoas são muito patriotas, elas têm o pertencimento. Como nos Estados Unidos, lá, toda casa tem uma bandeira da Suíça, então eles dão muito valor para o local que eles moram, pela dificuldade que eles passaram, né, na Europa, com as guerras. Então, para eles, o pertencimento, a cidadania, ele vem em primeiro lugar. Por isso é que as coisas lá funcionam. Aqui no Brasil, aqui em Piracicaba, a gente tem um problema com o pertencimento. Embora o brasileiro seja patriota, né, mas o brasileiro é muito volátil, né? Então, a gente não tem a paciência de acreditar numa coisa e seguir aquele plano, seguir aquele eixo, para que no final tenhamos o resultado. A gente não tem essa paciência. Embora a gente seja um povo alegre, como você disse, aonde eu fui em vários países também, como o Eric. Então, onde você ia, eles queriam saber como que o brasileiro é tão alegre, né, um país sofrido, que as pessoas são alegres. Então, para mim, o ponto principal é a questão de pertencimento. É o que eu, na política, tento fazer. O pertencimento, você pertencer e proteger aquele local que você mora, porque o seu bairro é a extensão da sua casa. Não adianta você só cobrar o poder público se você não faz nada. Então, você tem que ter aquele pertencimento e saber e amar seu bairro. Para mim, o bairro que eu moro é o melhor bairro da cidade. Eu tenho que pensar assim, porque ele é a extensão da minha casa. Então, acho que falta isso para o brasileiro. Mas nós estamos chegando aí, viu? Eu vejo o povo piracicabano, acho que falta pouco para chegar nesse pertencimento e união de todos os moradores. E aí nós vamos ter uma cidade mais próspera, porque Piracicaba é riquíssima, né? É uma cidade que você tem tudo. É muito bom morar em Piracicaba. Tanto é que a gente está vendo muita gente vindo, procurando Piracicaba. Morar para cá, né? Exatamente. Então, falta essa união e esse pertencimento. Se cada um tiver um pertencimento do seu bairro, for a extensão da sua casa, e cuidar melhor, ajudar o poder público, nós vamos rapidamente evoluir. Eric. Neto, eu concordo em partes com o que o Joseph falou, né? Obviamente, o Brasil é um país muito novo, né? Ele é um país de 525 anos, né? Temos o pertencimento a alguma coisa, mas falta o respeito. Nós não respeitamos. Vocês acabaram de mostrar uma matéria, eu estava ali fora, os caras meia-noite passando com moto fazendo barulho. A falta de respeito, é a falta de ver o próximo. Nós que temos conhecimento de outros países, você vê como a Europa está mudando. E o que acontece? É uma nova cultura que está invadindo a Europa, principalmente a França. Quem esteve na França nos últimos anos vê o que está acontecendo com a França. Então é um choque de cultura que muda. E aqui no Brasil não é diferente. Porque desde a redemocratização, nós estamos sempre no nós contra eles. E não, somos todos um só.
Nós somos um país, uma nação. Nós podemos pensar diferente, mas nós precisamos respeitar. Quando você tem o respeito, a linha de raciocínio que leve a um caminho que torne o país melhor, beleza. Eu costumo dizer, acho que já disse aqui no programa, por mais que nós sejamos uma república, né, eu não acho que nós somos uma república, nós somos hoje um reinado. Tá? É só você ver o que aconteceu hoje. Não sei se o Joseph, vindo um pouco para a política, que é a área do Joseph, o Congresso derrubou o IOF, o governo executivo judicializou. Mas espera aí, cadê a diferença dos poderes? Cadê o balanço, pesos e contrapesos? Então assim, eu perco, eu vou judicializar, eu perco, eu vou judicializar. Então esse país, sabe o que acontece? É cada um olhando o próprio umbigo. E com isso, você não consegue ter uma coalizão, um futuro melhor, na minha visão. Não posso estar errado, mas eu vejo que países como Estados Unidos, alguns países da Europa, que viveram a guerra, onde as pessoas viveram a guerra. Hoje, essa nova geração não sabe o que é guerra. A nova geração que está na Europa não sabe o que é guerra. Nós, na verdade, brasileiro não sabe o que é passar fome de verdade. Não sabe o que é estar numa guerra. Entendeu? Onde sim, você se une. Porque a guerra faz você unir, porque é o seu povo que pode ser extinto. E nós nunca passamos por isso. Passamos por pequenas guerras. Agora, dia 9 de julho, temos a Revolução Constitucional. Mas foi uma pequena guerra. Tá? Onde vidas se perderam, claro, sempre se perde. Mas nós não temos o sentimento de nação, de Brasil. Isso falta. Sem isso, esse país não vai para frente. E hoje em dia, com o advento da internet, é cada um batendo no outro sem saber o que está falando. Nem sabe o que leu, mas é bater. Tem alguns que batem sem ler, tá? Sem saber o que está acontecendo. Bate porque acha bonito. Não tem mais o respeito ao cidadão. Isso acabou no Brasil e está acabando no mundo. Eu não sei se o Borges passou por isso. Quando a gente chegou lá para trabalhar, né, que a gente foi para a Europa para suprir uma demanda que, no caso da Alemanha, não tinha, né, que é o trabalhador braçal. Né? Hoje está mudando bastante essa característica, né, mas na nossa época se pagava muito bem, e o braçal, que veio para servir. Né? E o primeiro choque de cultura, para a gente poder refletir um pouco o que você falou, Eric, e pensar um pouco no nosso país, o primeiro choque de cultura lá foi a nossa chefe, que virou uma grande amiga nossa, né, fala assim: você não é brasileiro. Por que eu não sou brasileiro? Não, você não é brasileiro. Brasileiro não é assim. O assim dela é minha característica, né? Minha e da Maria. Não, o Brasil, ele agrega tudo isso. Né? Então, nós estamos falando de quanto tempo atrás, Mar? 16? Foi no ano... A primeira vez que fomos foi em 2001. 2001, né? Muito mais tempo. Então, esse choque das características de cada povo, principalmente estou falando da Alemanha, em um país do interior da Alemanha, ela não acreditava, Eric, que a gente era brasileiro, porque a gente não tinha essa característica do brasileiro. Porque lá era muito comum essa separação mesmo, né? De traços. Racial. Literalmente. Não, somos brasileiros, amamos o nosso país. E outras pessoas questionavam por que a gente tinha saído do país. Se você ama o seu país, você está fazendo o quê aqui? Eu passei por umas dessas, assim, né? E aí é difícil você explicar por que a gente sai. Né? Então eu cheguei num conceito, quando a pessoa falava isso, a gente falava assim: a gente sai do nosso país pelo mesmo motivo que vocês saíram, buscando algo melhor. Claro que vocês saíram no pós-guerra. E vieram para cá. E a gente faz o caminho contrário. Agora estamos regressando. O caminho contrário, é cíclico, né? E uma outra característica, assim, que eu fui muito marcante, Borges e Eric, foi quando a gente... porque a gente trabalhava muito, né? E quando tinha um pouquinho de folga, a gente resolvia falar um pouco do nosso país, que eles queriam saber. E uma vez eu recebi o meu sogro, meu falecido sogro, mandou uma revista para mim. Não vou lembrar se era da Unimep, acho que era da Unimep, acho que era, provavelmente. Né? E aí tinha uma reportagem sobre a Avenida Paulista. Quando eu abri, ele começou a olhar, ele falou: nossa, Citibank no Brasil? Juro por Deus. Vendo aqueles prédios, daquele prédio grande do Fiesp. Do Fiesp, a parte interna. Não tem isso lá? Eu falei: tem, não muda tanto assim. A gente pode ser um pouco desorganizado, mas tem coisa boa lá, né? Resumindo a história, eles vieram para o Brasil, foram ao Nordeste, e eles
choravam assim, olhando as coisas. Choravam mesmo, assim, de emoção, de tudo, né? Do povo, da caipirinha. E depois vieram a São Paulo, conheceram São Paulo, tive a oportunidade de... Vieram para Piracicaba, né? Especificamente desses dois chefes nossos, né? Desse casal. Ele italiano, ela polonesa, os dois Alemanha desde sempre, desde os 15 anos. E fomos a São Paulo, passamos o Natal em São Paulo. E é incrível que eles não entendem isso. Quando eles vieram para cá, por que vocês saíram daqui? Eles perguntam, por que vocês foram lá? Por que vocês foram para lá? Por que vocês não ficaram aqui? E aí, eu acho que vocês chegaram num ponto interessante, que os dois estão convertendo no mesmo assunto. Quando que a gente perdeu, se é que a gente perdeu, ou se é que não ensinaram para nós a, de fato, valorizar isso que o Borges chama de patriotismo, que o Éric chama de cidadania e respeito. A gente perdeu isso em algum lugar ou a gente não aprendeu isso? Olha, eu acho assim, o Brasil é um país enorme, né? Continental. Então, nós temos um abismo social muito grande, né? Eu posso dizer para você que nós temos uma classe média alta, que vive muito bem em padrões europeus. Eu mesmo, se você me falar assim, Josi, por que você não volta? Eu vou dizer para você que eu não volto porque eu me sinto muito bem aqui. Para mim é bom. Mas eu, como político, eu tenho que pensar naquele. E foi o que o Éric falou, né? Falta essa empatia. Então, eu, como político, eu tenho que trabalhar para políticas públicas, seja ela na questão de desenvolvimento, criar empregos, né, melhores condições, para que aquela classe mais baixa, ela suba. Qual que é a diferença de países europeus aqui, né? Lá também tem Bolsa Família, tem todo esse ajuste social, né? Mas tem uma diferença, que a pessoa não perpetua. Ela fica ali 2 anos, o governo ela dá a oportunidade para ela fazer uma qualificação para ela poder conseguir um emprego bom. Falta isso no Brasil, né? Falta isso em Piracicaba. Acho que quando a gente conseguir políticas públicas que façam esse desenvolvimento social, mas agregando essa qualificação e dando a oportunidade dessa pessoa crescer, eu acho que a gente vai pegar o rumo de fazer um país social e um país mais equalitário. Uma coisa que o Joseph falou é muito importante, né? Nós temos diferenças sociais, todo mundo tem, tá? Nos Estados Unidos tem, na Europa tem, qualquer lugar do mundo tem. Como é que você altera isso? Através da educação. E vamos ser franco, Joseph, você da política, eu estou entrando na política, nem todo mundo quer. Tem muita gente que vive de Bolsa Família, tá ótimo, não quero sair de onde eu tô, beleza. E tá tudo certo, não sou eu que vou julgar, não é o Joseph, nós não temos que julgar ninguém. Tem pessoas sim, que querem e buscam melhorar, não estão tendo oportunidade. O ensino no Brasil, e aí eu vou falar de São Paulo, tem piorado a passos largos, a gente já conversou isso aqui, sim, desde aquele projeto de lei que é a progressão continuada. Mário Covas, né? Nós estivemos aqui outro dia numa escola que criança do 6º ano não sabe ler. Que triste. Criança do 6º ano não sabe ler. Então, assim, o que nós estamos fazendo com a nossa juventude, com o nosso futuro do país? O país que tem tudo. O país vai ser o celeiro do mundo, não tem jeito. Porque o Brasil não tem neve, gente. O Brasil desenvolveu Mato Grosso. O centro-oeste do Brasil é maravilhoso. Uma safra batendo recorde em cima da outra. Tá? Nós não sofremos com guerras. O ano todo, né? O ano todo, né? O ano todo. Hoje, a Embrapa fez um trabalho maravilhoso. E muito disso sai também aqui da Exalc, de uma das maiores universidades agrícolas do mundo, aqui de Piracicaba. Então, assim, nós estamos acabando com a nossa juventude. Quando você premia uma criança, ou você vai passar de ano sem saber ler, 6º ano, gente, é absurdo. Triste demais. Entendeu? Isso, né? É custo, vou reprovar porque é custo para a escola. Desculpa, esse custo você tem que ter, porque esse custo você vai pagar lá na frente. Quando o Bolsa Família nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso, eram 6 meses e os filhos tinham que estar na escola. Depois foi sendo politicamente, e eu gostaria de ver algum deputado, porque todos quando chegam lá fazem politicagem. Queria ver algum deputado federal fazer um projeto que quem recebe auxílio não pode votar.
Eu queria ver. É desafiador. Entendeu? Por quê? O que acontece hoje? O que o Bolsonaro, não estou brigando com algo B, tá? Mas o que ele fez para tentar a reeleição nos últimos meses dele de governo? Ele aumentou o Bolsa Família. E sempre usa isso. O que o Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo? Pé de meia. Não sei mais o que. CNH de graça. Projeto de luz de graça. Mas quem que paga a conta? Gente, o capital, ou o que nós conhecemos como dinheiro, é finito. Então tem que tomar cuidado com o que se faz. Porque senão vai embora. E uma coisa que o Joseph falou, a classe média brasileira vive muito melhor que a classe média europeia e americana. E aqui nós somos um povo que é receptivo. Eu tenho amigos que moram hoje nos Estados Unidos, eles não conseguem se entrosar com americanos. É sempre com o povo latino. Porque Sim. O americano, ele é mais frio. É simples, a gente não precisa ir muito longe. Vai para São Paulo, mora em São Paulo e fala oi no elevador, como você fala aqui na nossa cidade. Ninguém te responde. Só queria fazer um complemento aí na fala do Eric. Quando eu falei de pertencimento, é esse pertencimento familiar também. Porque se a família apoiasse, incentivasse os filhos ao estudo, nós teríamos uma grande vantagem, não teria esse problema de criança na 6ª série não saber nada de português, nada de matemática. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Lá em Artemis a gente tem a escola estadual e as famílias que participam da escola, que vão na escola toda semana, participam de reuniões, incentivam os seus filhos. Nós tivemos lá a aluna que saiu da escola estadual, entrou na USP. Uhum. Por quê? Porque os pais tiveram aquele pertencimento e apoiaram. Se nós tivéssemos em toda a classe escolar, os pais incentivando, porque é diferente, quando você vai numa escola particular, você vê que a participação ela é maior. Por quê? Aí entra no que o Érico falou, a questão da educação. Então, uma família de classe média, então os pais tiveram a oportunidade de estar numa uma família mais estruturada, isso, né? Vamos usar melhor essa palavra. Uhum. Elas entendem que a educação é o pilar. Por que eles chegaram lá? Por que eles são, muitas vezes, não eram de classe média? Eles ascenderam. Sim. Ascenderam através da educação, que é o que o Eric está disse. falando. Então, falta isso. Talvez o poder público falha nesse sentido, de não ter uma política pública para os pais. Correto. Porque os pais são um exemplo para os filhos. Se o filho chega à noite, vai querer fazer uma lição, um estudo, e o pai e a mãe não dão atenção, ele desestimula. Então, eu acho que o caminho é esse, é a educação, e o poder público falha na questão de não encontrar uma política pública eficaz para que haja esse pertencimento, para que haja esse conhecimento e essa visão de futuro, porque nós vivemos apenas o presente. Nós temos também que pensar no futuro. Japão pós-guerra totalmente destruído, né? E a única maneira de reconstruí-lo, ali os líderes da época, foi através da educação, né? O Japão se levantou através de todo investimento, poderia ser em armas ou no conhecimento da própria bomba H que os Estados Unidos soltou no Japão, né? E foi o contrário. Não, então a gente vai olhar para a educação e hoje é a potência que é, né? Neto, nós temos o maior exemplo aqui. Quem foram as empresas que estão aqui hoje? Internacional que vieram para cá? Coreanas. O que aconteceu nos últimos 20 anos? 25 anos na Coreia? É educação. Entendeu? O mundo vem alterando. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu fico muito pouco em casa. Estou trabalhando, buscando o melhor para minha família. E óbvio que eu sou cobrado por isso. Muitas vezes a minha esposa, meus filhos me cobram. Pô, papai, você precisa estar... Falo, ó, tem coisas que eu faço pro bono, que é não recebo nada, estou no CIMESP, estou na Indústria da Manhã, não recebo nada por isso. Eu faço é necessário estar, né? Porque eu acredito num futuro onde eu ganho dinheiro na empresa onde eu trabalho. Entendeu? É ali que vem o meu recurso, mas eu acredito no mundo. Então eu abro tempo com a minha família para estar nisso. Como o Joseph também na política, por mais que vereador seja remunerado, mas tem outras coisas que você tem que estar fazendo. Então eu acho o seguinte, óbvio, o pai e a mãe são os espelhos dos adolescentes, dos jovens. Mas nós temos que ensinar que é o seguinte, meu amigo, o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Desculpa, tem que ralar. E olha,
a coisa mais gostosa que tem para qualquer um é quando ele percebe que aquilo dá resultado. O que eu vejo hoje, eu conheço essa escola de Artemis, porque até aqui mandar um beijo para a Lu Alexandrino, casada com o Maurício Alexandrino, amigão nosso, tá? Já tive muitas vezes lá, uma grande colaboradora do Cimesp, porque emprestou para o projeto Na Moral a escola e deu um resultado fantástico, que é exatamente isso. Mostrar o que é pertencimento, o que é trazer a família junto. A Lu tem uma visão diferenciada. Ela abriu para isso, tá? É um projeto do Estado, não é um projeto do Cimesp, é um projeto do Estado, numa juíza federal que começou e levou para nós no Cimesp, nós levamos para lá por conhecer a Lu, né? Por sermos amigos, e deu muito certo. Mas assim, primeiro, nem todas as escolas tiveram a oportunidade de ter isso. E algumas também que tiveram, não sei, é difícil, é complicado. Por quê? Se esbarra em outra dificuldade. Porque aí, vai né? ter que se doar, você vai ter que estar dificuldade. depois do horário, Sim. aí depois do horário não pode porque é hora extra, aí o cara não quer fazer pro bono, como eu já falei, é de graça. Ah, não quero, porque eu estou cansada. Ah, não. Gente, todo mundo na vida vai achar que não ganha o que merece, é natural. Isso é natural do ser humano. A gente sempre quer mais. E isso é legal. A ambição é uma coisa boa. Tá? O que nós não podemos ter é ganância. Ambição é legal. Todo mundo tem que buscar uma coisa melhor na vida. E isso traz frutos. Lá na frente, mais traz. Tem participação? Vamos para o público para responder um pouquinho? Estamos ao vivo, 991411048. Pois não, Maria. Vamos lá, bastante gente comentando, participando. Você também pode interagir conosco aqui nesse bate-papo, 991411048. Pessoal assistindo lá pelo Instagram, deixa eu agradecer a companhia de todos. O Hernande, que está lá no Guarujá assistindo a gente. Beleza. Tá mandando abraço, Neto, parabéns a toda a equipe. Valeu, obrigado. A Lourdes, ela está comentando, ela diz que ela concorda plenamente, mas muitas vezes eles precisam trabalhar em 2 empregos, falando da educação. Como cuidar né, dos filhos em casa, tem 2 empregos. Exatamente. Entendi. E ela ressalta ainda que a educação é péssima no Brasil. Formal, né? Esse é o comentário da Lourdes. Vocês querem comentar? Que tem mais gente aqui. Por muitos anos, né? Desculpa, Joseph. Por muitos anos, né? O salário, e até hoje o salário do professor, o professor teria que ser um dos maiores salários. Gente, Sim, é a formação, é o alicerce da sociedade. Mas não. Na minha visão, uma visão aqui que agora eu vou tomar um pouco de porrada, tá? O Brasil deveria pegar todo o dinheiro que ele gasta com essas universidades federais, estaduais, levar para a educação básica, porque nem todo mundo precisa fazer faculdade. Eu conheço muita gente que fez curso técnico e está voando, empresário, muito bem de vida. Então, você tem que dar a formação básica. E os professores universitários, né, é importante, claro que é importante. As pesquisas são muito feitas pelo Estado, pela União, pelas universidades federais. Acho show de bola. Mas o professor da base deveria ser muito mais reconhecido, ter um emprego, entendeu? Porque não é só lá, né, que vai ter que cuidar da casa, a grande maioria são professoras ainda, né, não tem jeito, mas eu acredito nisso. Agora, como fazer isso é o X da questão. Eu vou discordar um pouco no sentido de dizer que a educação é ruim, tá? E eu quero fazer aqui um desagravo aos professores, porque os professores são muito injustiçados, né? Eles são preparados, imagina você numa sala de aula com 30 até 40 alunos, é muita coisa, né? E assim, eu volto a dizer, hoje a gente tem a mídia, todo aluno jovem, todo adolescente, ele tem a oportunidade de estar lá com o seu celular. Dá para você procurar. Então, a professora deu uma matéria, você chega em casa, meia hora que seja, estude, vai procurar, vou entender. Tenho certeza que ele vai buscar esse conhecimento, né? E obviamente que ela tem razão, né? Trabalha em 2 empregos, não vai ter tempo realmente, né? Mas ela pode dizer para o filho, olha, pega o seu celular, ao invés de ficar vendo fake news, vai olhar o conteúdo que a professora passou, né? Estuda, depois no outro dia pergunta. A professora, ela gosta, o professor gosta quando o aluno se interessa e vai fazer a pergunta, né? Então, assim, eu acompanho muitas escolas, tem um exemplo da Lu, que a Lu
apoiei ela desde quando ela era coordenadora, então, com o apoio do nosso amigo Alex de Madureira, a gente conseguiu que ela virasse diretora, e ela veio com essa proposta de pertencimento. Foi uma conversa que eu tive com ela, ela falou, você tem razão. E hoje lá em Artemis, as mães participam. Antes a reunião de pais era 10 alunos. Nós chegamos com 60, 70. Pais na reunião dos professores. Pais nas reuniões dos professores. Isso é essencial. A Luciana criou ali a escola de pais, que deu muito resultado, e a gente discutia não só coisas dos alunos, mas da segurança de lá, para os alunos terem segurança. Então, mas Borges, isso aí não é uma iniciativa pessoal? É a Lu, né? Isso não faz parte de uma grade que deveria ser reformada há muito tempo. Quando a gente fala do professor e a crise da educação, a gente está falando de uma estrutura engessada que nada muda. Que quando muda, acontece o que o Eric falou. Muda para... passa a criança. Mas é aí que a gente falha, e eu me incluo nisso, né? Como agente político, né? Nós não estamos conseguindo criar políticas públicas para atingir esse objetivo. Nós precisamos pensar, discutir mais sobre isso. Joseph, posso te fazer uma pergunta? Você não acha que nós temos 2 deputados em Piracicaba e um ou uma defende a educação, né? A professora Bebel é da POSP. Então eu peço aqui para a professora Bebel fazer uma lei, levar a Lesp para acabar com a progressão continuada. Assim a gente começa a pensar nas crianças. Porque aí, se você tem capacidade, porque senão você vai para a escola, você não tem incentivo. Eu vou passar. Eu não preciso ganhar, eu vou ganhar medalha. Desestimula o conhecimento. Então está aqui, um pedido para a professora Bebel. Joga contra, né? O que nós estamos discutindo aqui, que é a questão de pertencimento, de você se interessar pelo conteúdo que você está recebendo. Porque o saber, o conhecimento, você vai levar para sempre. Claro. Né? Agora, se você também, o saber e conhecimento, né? o saber não, mas o conhecimento ele muda constantemente. Se você não estiver ali fora da sala de aula, interessado em buscar e ampliar esse saber, você vai ficar para trás. Né? E lá na frente, a vida vai te cobrar. Pois não, Maria, vamos lá. Ainda falando sobre educação, depois a gente vai mudar um pouco aqui o assunto também que o pessoal está propondo. O Roberto está aqui no Instagram falando, ele acha que apoia assim a escolas cívico-militares, que é um projeto do governador Tarcísio de Freitas, né? Quer saber o que vocês acham? Bom, eu não aprovo tanto a escola cívico-militar. Porque eu penso... Pode até dar certo na questão de segurança, mas eu acho que é o professor que tem que trazer esse conhecimento, é o diretor que tem que colocar ali os conceitos, né? Ele tem que ter essa liberdade. Não sou totalmente contra, porque eu não vi ainda uma escola funcionando, então eu prefiro ver uma funcionando. Para mim, posso até mudar de opinião quando isso acontecer. Mas eu, a princípio, estudando e vendo como é o formato, eu não concordo muito nesse momento. Né? Prefiro ver como é que vai ser o resultado e depois, obviamente, se for um resultado diferente daquilo que eu penso, eu certamente vou apoiar. Uhum. Bom, outro dia eu estava assistindo uma entrevista do governador do Paraná, Ratinho Júnior, né? E, se eu não me engano, ele comentou que tem 340 e poucos escolas cívico-militar. O que a gente precisa entender é o que é a escola cívico-militar. Muita gente acha que a polícia vai entrar lá, vai mudar tudo. Não, não é isso, gente. A grade vai ser a mesma de qualquer outra escola. A diferença é que você vai aprender a ter uma rotina. Você vai respeitar a bandeira, você vai tocar o hino nacional e vai ter sempre policiais que são professores na escola, tá? Vão estar junto, administrando, ajudar. Não precisamos dizer, e nós temos aqui fatos em 2 ou 3 escolas que aconteceram em Piracicaba, que os nossos diretores hoje, eles não conseguem mais controlar certas coisas das crianças, tanto que outro dia numa escola aqui em Piracicaba teve briga novamente. O ano retrasado... No ano passado, na eleição, eu estive com o Alex numa escola, que a gente estava falando de professores. Os professores são preparados, mas a estrutura da escola não dá. Gente, hoje em dia, desculpa, nós estamos vivendo
num tempo muito diferente. Você não consegue, numa escola em Piracicaba, janeiro, fevereiro, não ter ar-condicionado na sala de aula. O aluno não fica, não tem jeito. As escolas que nós vamos aqui, eu fui ali até a vice-diretora, estudou comigo. Tá? É com grade. Ou seja, alguma coisa está errada. Foi naquela escola que há um tempo atrás nós vimos no Instagram alunos brigando na escada. A presença de alguém lá, com certa farda, onde você vai ter que ir com roupa para dentro, que é o que acontece no Chile, acontece na Coreia, onde você vai todos iguais. Lá somos todos iguais. Nós vamos ter que batalhar para chegar. Não é isso que a gente quer, não é todo mundo igual? Então vai estar todo mundo com uniforme, todo mundo certinho, e vai ter que ralar. Eu, Eric, pessoalmente, sou a favor. O que é que a gente precisa entender? O que é a escola cívico-militar? Ela não foi vendida corretamente. Muita gente acha que vai estar a polícia lá, vai estar vai estar lá vigiando o teu filho. Não, não vai. O que o teu filho vai aprender na cívico-militar vai ser igualzinho o outro vai aprender. A diferença é que você terá algumas matérias, como nós tínhamos na nossa época, que é a Organização Social e Política Brasileira, que vai voltar, que vai ensinar o que você tem de direito, mas o que você tem de deveres. Porque hoje em dia no Brasil nós só temos direito, ninguém tem mais dever. É o que está acontecendo com essa molecada. O meu temor é só de quem vai vir, né? Pelo projeto são militares aposentados. Então eu quero saber se esses profissionais estão preparados para colocar a rotina, que eu concordo com o Eric, porque precisa ter a rotina, precisa ter o respeito. Mas de que forma vai ser isso? Por isso eu estou dizendo que eu prefiro acompanhar, né, um modelo, e se realmente der certo, eu acho que tem que continuar, né? A gente precisa primeiro compreender. Eu não sou uma pessoa que vou criticar algo que eu não conheço. Pelo que eu li do projeto, me preocupa só esse ponto, né? Militar aposentado, mas está preparado para isso? Hoje o que acontece com a evasão, né? Eu fico pensando nisso também. Eu sei que tem mais participação, mas olha como o tempo passa, né? Como é bom o quadro, né? Passa rápido. Passa muito rápido. Mas a evasão, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito tempo atrás, mais de talvez 15 anos, né, Maria, que a gente trabalhou. E era um projeto justamente que era acolhedor a respeito das crianças que ficavam na Rua do Porto vendendo rosas durante a madrugada. Para quem é de Piracicaba sabe disso. Era um programa de erradicação do trabalho infantil. Então as crianças, elas deixavam de vender rosa, porque era um complemento para a família. Tirava essa criança ficava no projeto. E a família recebia um valor por a criança estar matriculada, indo à escola. Então ela tinha que participar do projeto. E lá no projeto ela tinha uma educação mais lúdica. Que quando a criança ela tem a evasão da escola, ela não vai na escola, porque o ambiente educacional ele é formatado a partir de um ponto. Nós estamos falando de crianças que não chegaram nem a entender o que é essa formatação. Então a criança vai se evadir, ela não vai para a escola, ela vai cabular, e a família não vai ter condição de segurar essa criança. Essa é a realidade que bate. E a minha preocupação nesse sentido também, né? Quer dizer, então naquele projeto a gente tinha uma outra demanda, também financeira, Eric, as famílias recebiam, mas a criança estava ali recebendo essa educação não formal, mas de uma maneira mais lúdica, e a criança passava a entender que aquilo era legal. Não era 100% das crianças que gostavam, mas 80% das crianças, elas queriam estar ali. Elas eram acolhidas de uma maneira diferente. A criança tem um tempo de ser criança, porque a criança precisa ser criança. Sim. E o Bolsa Família, que eu não vou lembrar o nome lá no Fernando Henrique Cardoso, começou assim. Os filhos tinham que estar matriculados. É o início. Você tinha 6 meses, concordo. Você quer ganhar o Bolsa Família, você está desempregado, tudo bem. Gente, hoje você tem o Senai. É um baita curso profissionalizante e está sobrando vaga. A gente conversa com o professor Ofir. Hoje em dia, ninguém mais quer ser soldador e caldeireiro. Entendeu? Não tem mais. E o que vai acontecer? Vai para a mecanização robô não come, e essa mão de obra, o que vai fazer lá na frente? Como que nós vamos sustentar? Bolsa Família, chega um ponto que não tem onde você tirar. Só para complementar, auxílio emergencial agora, mas continua assim, trabalha essa evasão escolar, né? Porque para a família receber esse complemento, a criança tem que estar matriculada, tem que ter o cartão de vacinação também. Perfeito. Né?
Então, mas o Érico falou uma coisa boa, né? Tem profissões que hoje, caldeireiro mesmo, você não acha mais. Não acha quem queira. Não acha mais. Né? Então, assim, falta... E, novamente, eu me culpo, porque falta essa política pública de trabalhar essa questão da qualificação. O Érico falou uma coisa aí, lá atrás, por exemplo, na Suíça. Na Suíça, quando chega ali no 9º ano, aqueles alunos que tiram notas excelentes vão para a faculdade. Aqueles que têm dificuldade vão para um curso técnico. Mas aqui nós precisamos mudar a legislação, porque lá o curso técnico é bem parelho com um profissional que tem um diploma. O técnico... Com um formado em universidade... Isso, o técnico engenheiro, ele não consegue assinar, ser responsável pela obra, tem que ter um engenheiro. Perfeito. Mas ele consegue fazer toda a tramitação. Então, o Érico falou bem, né? Não é necessário a gente incentivar a fazer faculdade, mas melhorar a técnica, né? Os cursos técnicos, preparar os jovens. Porque, por exemplo, nós podemos ter um jovem que ele não quer, ele quer ser um pintor, né? Um pintor na Europa tem muito valor. Sim. Um pedreiro na Europa tem muito valor. Sim. E aqui essas profissões já não têm mais valor. E um caldeireiro ganha muito bem, né? O caldeireiro hoje consegue ganhar muito bem hoje em dia, né? E é óbvio aposentar bem, que o pessoal tem que entender que tem uma curva de salário. Né? Você não entra ganhando 5, 6 mil reais. Você vai ter uma curva, sim, como qualquer profissão, outra profissão, gente. Né? Qualquer profissão é assim. O grande problema é que essa geração que está vindo, né? E aí a geração da Ana, né? São pessoas que tem uma ansiedade de chegar lá muito rápido. Eu também já passei por isso, gente. Se eu contar um pouquinho da história minha, teve vezes que eu achava que eu era preparado para uma posição, e hoje que eu estou nessa posição, me pergunto se eu estou preparado. Mas é a idade, a idade, a vivência. Né? Quando você é jovem, você topa tudo. Você bate de frente do muro, levanta, vai de novo, né? A idade chega para todo mundo. Tem que chegar. Ó, tem mais 6 minutos aí, Maria. Pois não. Tem um comentário aqui da Má Cardoso, que está assistindo também pelo Instagram. Ela está dizendo que a educação tem que ter significados para instigar o conhecimento. Excelente. Seja técnico ou empreendedor, né? Excelente. E a Ângela está aqui, ela dá boa noite. Ela diz como o Eric vê a diferença na indústria brasileira e do exterior, e o vereador, como ele vê a política, fora e dentro. Ela corrige aqui embaixo, a Ângela. Ângela, a indústria brasileira não deve nada para a indústria europeia e americana, isso eu te garanto. E está muito superior à indústria asiática. Isso eu posso te dizer, mas a asiática produz mais porque eles têm mais funcionários, tem 1 bilhão e pouco só na China. Né, não tem direito trabalhista nenhum. Eu posso falar que a indústria a qual eu trabalho é uma indústria de metal pesada, de conformação, né, bem de capital, que a gente chama. E eu posso te dizer que a todas as que eu estive aqui, nós não devemos nada. A diferença é o seguinte, para investir é um pouco mais difícil aqui no Brasil, tá? Porque está difícil, está caro. Mas nós não devemos nada. Mas por que então a gente não consegue vender? Porque você tem que pagar imposto sobre trabalho, você tem que pagar imposto de venda. Quando você exporta, que você aí recuperaria o ICMS, o Estado não tem dinheiro para te repassar, porque não tá no LOA. Tem uma empresa automotiva aqui que eu sei que tem mais de 700 milhões para receber do Estado. Olha. É dinheiro no caixa, gente, é na veia. O governador Tarcísio tem um mérito que, se for para investir, o cara consegue recuperar esse dinheiro. Perfeito. Mas não dá para você ficar investindo 24 horas, né? Quem busca o capital tem que buscar o retorno também, é natural, né? Ninguém, como todos nós, era a mesma coisa que toda hora você ganha seu salário, aquela sobrinha, você ir comprando alguma coisa para melhorar a sua vida. Chega uma hora e fala, eu preciso ter o que eu quero, né? Então, assim, a indústria nacional, ela não deve nada. Por que ela está caindo, né, a participação no PIB? Porque chega uma hora que você tem tanto problema acessório, e vamos ser franco, trabalhista, que é mais fácil você trazer da China do que fazer aqui. Bom, eu vou entregar a Má Cardoso, porque ela é a chefe de gabinete minha. Ela é uma jornalista, foi professora, aposentou como professora, vice-diretora, então ela é muito sábia,
Então, assim, quero mandar um abraço para ela. E a pergunta foi o que eu acho da política. Política brasileira política, e a política lá fora. Diferença. E aí eu acho que ela está colocando uma relação. Como se formata, se assim eu posso dizer, os políticos na Europa, por exemplo, né? Sim, e entendi. como é feito no Brasil. E aí a respeito de tudo, né? A questão da figura do político, da questão salarial do político, da questão da visão do político, se muda ou não. Infelizmente no Brasil a política é de interesses, né? A gente vê o Congresso Nacional, são lobbies. Então, por exemplo, você tem lá a bancada da bala, a bancada da religião, tem a bancada do agro, isso aqui. São políticas de interesse, o Congresso brasileiro. A diferença na Europa é que não. Lá são políticas de pertencimento, né? São políticas voltadas para a construção nacional. Não o de hoje, porque o de hoje foi feito ontem. Eles estão trabalhando para construir o amanhã. No Brasil, não. Se trabalha para construir o hoje através de interesse. Então, acho que essa é a grande diferença e espero que um dia a gente possa mudar isso. Quem pode mudar isso é o povo. Se o povo começar a entender a política, se o povo começar a entender que política está no seu dia a dia, na sua casa, quando você vai no mercado, você está fazendo política, você está negociando. E a política é a única forma da gente melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de todos nós. Perfeito. Vamos lá para participar. Tem um monte de pergunta. Nós vamos ter que marcar. Esse quadro tem que começar meia hora antes. Eu falei pro Eric. Chama eu de novo aqui. 1h30, no mínimo. Eu acho engraçado que quando o assunto começa a ficar meio polêmico, tem gente que escreve e apaga. Desiste e não quer. Desiste no meio. Mas vamos lá, o Leandro está aqui dando parabéns a todos os envolvidos por esse projeto na TV. Tudo isso que está sendo dito neste bate-papo de hoje, para mim, se resume a uma única palavra: respeito. Speech, perfeito. Né? Muito bom. Falou tudo. Falou tudo, né? A gente vai ter que marcar mais vezes aqui com você. Eu estou trazendo os vereadores, trazendo outras personalidades. A gente vai marcar mais vezes com você aqui para você participar. Você falou da questão da política feita, acho que foi bem legal, né? Esse exemplo que ele deu, né, Eric? Que é engraçado assim também. Eu presto muita atenção, obviamente que presto atenção nos políticos, acompanho, mas eu também presto atenção quando os políticos estão se lançando durante a campanha, né? E é muito latente essa questão de ele pegar uma vertente, e aí é uma vertente que diz a categoria do qual ele pertence, ou do qual ele consegue mais um engajamento ali, e bater só naquilo, né, para ser eleito. E aí depois que ele é eleito, ele percebe que não é só aquilo que ele vai administrar, né? Ele tem que olhar para o todo, né? Mas isso é um mal nosso, né? Que a gente acaba votando, escolhendo, diferente do voto distrital, que aí você pensa pela região, e a região contém tudo, a região contém todos os trabalhadores, todos os empresários. O distrital é isso, você olhar quem nos representa lá, né? Então, a gente não pensa o voto distrital, mas pensa o voto da categoria, ou aquilo que se assimila com aquilo que eu acho que é certo, e a gente não pensa no todo, né? E essa surpresa mesmo, Borges, até pra gente até finalizar, é esse o novo político que a gente tem que encontrar? Então, o que eu digo sempre, o político ele tem que ter uma visão no sentido de trabalhar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida para todos e o bem de todos, no coletivo. Mas é muito difícil, por exemplo, o poder legislativo, ele não é um poder que executa. Quem executa é o executivo, mas o executivo só executa se o poder legislativo aprovar. Então, eu acho assim, era legal a gente fazer um programa um dia para explicar para a população qual a função do vereador, qual a função do executivo, o que está acontecendo na cidade, por que está acontecendo. Eu, assim, como líder de governo, eu apanho muito, né? Porque eu sou aquela ponte do executivo com o legislativo. E eu tenho que dar as explicações. Muitas vezes você vai dar uma explicação que a pessoa, naquele momento, não vai entender. Por que está acontecendo aquilo. Mas porque tem leis. Né? E é bom que tenha as leis, senão nós estaríamos num país autoritário, onde o presidente, o governador ou o prefeito ia fazer o que ele quisesse. Para ele fazer alguma coisa, ele precisa criar um projeto, enviar para a Câmara analisar, debater e vai dizer se aquela lei se pode ou não pode. Então, é uma coisa complexa, é difícil de entender. Né? Mas era legal a gente falar sobre isso e o pessoal participar e a gente poder, né, explicar como que funciona. Vamos sair já com uma data. Já vamos sair com uma data, já para você voltar aqui para a gente falar especificamente sobre isso.
Eric, estamos chegando no finalzinho. Quer ainda colocar alguma demanda, alguma... Eu só acho que dentro de tudo que a gente vê, o culpado ou quem sofre ao final é o povo, né? Não tem jeito, é o povo que sofre. E eu gostaria de pedir uma coisa para o povo: não votem em pessoas, votem em projetos. Entendam, leiam, porque hoje a briga é engraçado, né? Mas assim, a briga está em quê? Em pessoas. Pessoa para pessoa, pessoal, é pessoal, né? Eu não gosto dele, mas peraí. A gente não gosta de todo mundo. Claro, nem tem que gostar. Eu já trabalhei com pessoas na empresa a qual eu administrava que eu não gostava, mas a pessoa é profissional, tá fazendo dela, tá fazendo bem. Cara, a empresa é maior do que o que eu acho. Boa. O Brasil é maior do que o que a gente acha. E enquanto a direita defender os erros cometidos pela própria direita e a esquerda vice-versa, nós não teremos uma nação, nós não conseguiremos ter senso de pertencimento. Parem de ser massa de manobra. Tem muita gente aí que vai lá e faz a gente não pensar. Pensem, leiam, não faz mal ler, entendam o mínimo, tá? Como o próprio Joseph falou, a internet tem um lado ruim, mas tem um lado bom, tá? E a gente vai assim fazer um país melhor. Ah, porque um dia ele já foi. Já foi. Não é mais, é a mesma coisa você largar numa namorada, ficar 20 anos longe e voltar. Ela não é mais a mesma pessoa. Uhum. Pensem nisso. O Brasil é o país. Só está dependendo de nós brasileiros. Se nós nos unirmos, não tem quem segure o Brasil. Boa. Maria, eu sei que tem pelo menos mais umas 8 perguntas. Ela tá, corta para Maria. Ela está ouvindo a pergunta aqui, áudio. Tá ali digitando, não vai ter como responder, que nós chegamos ao final do programa. Que pena. Que pena, né? Passou rápido. Não, o pessoal gostou? Tá elogiando muito aqui. Olha, gostei muito. Espero que você me convide mais, sim, tá? Claro que sim. E deixar o pessoal fazer pergunta polêmica mesmo, pra gente poder esclarecer. Acho que esse papel, Neto, de vocês é muito importante, de esclarecer, de dar oportunidade pra gente falar pra nossa cidade, né? Porque tem muita coisa que, como bem o Eric falou, a internet, né, com os fake news, confunde a cabeça das pessoas. Nada melhor do que um veículo isento, né, um veículo imparcial, para poder informar bem a sociedade. Então, eu agradeço você, Neto, obrigado. Maria, Eric, espero voltar mais vezes, estou sempre à disposição. Valeu. Eric, obrigado, hein? Imagina, Neto, semana Maria, que vem, tamo junto aí. Obrigada. Lucas, Ana, Joseph, obrigado para vocês e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. E terça-feira que vem tem mais. Tem mais. Terça-feira que vem tem mais. Terça. Fala, Maria. Joseph, guten Abend. Dankeschön. Não, fala aí, que o Joseph fala alemão também. Guten Abend. Danke viel. Das war super. Ja. Tá vendo só? Bis die nächste Mal. Nächste Mal. Ich hoffe, dass du mir vielmal einladen für dieses Programm und dass mit unsere Leute sprechen. Danke sehr. Ô, Eric, eu não sei o que foi, mas foi legal, viu? Eu só entendi o Danca. Eu falei, Danca, obrigado. Mês que vem vai ter mais. Convide mais vezes pra falar em alemão, viu? Trabalhei em empresa alemã, né? Não tem Pronto, jeito, tem que né? saber. O Eric fala inglês fluente. É lógico.